Você sabia que a UNITA nasceu no meio do mato angolano, encarou potências mundiais de frente, perdeu seu líder em combate e, mesmo assim, virou a principal força de oposição em Angola? Hoje, vamos te contar uma história de luta, resistência, transformação e muita política. A história da UNITA. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Tu Sabias. Aqui, a gente traz as histórias mais marcantes da África e do mundo, com aquele jeitinho brasileiro de contar história. Hoje, vamos falar de um dos partidos mais importantes da história angolana, a UNITA. A UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, foi fundada em 13 de março de 1966, lá em Muangai, uma aldeia no Morro Chico, província do leste angolano. Dá para imaginar? Os caras que puxaram a frente disso tudo foram Jonas Malheiro Savimbi e António da Costa Fernandes, dois ex-militantes da FNLA que romperam com o movimento por causa de umas tretas políticas e ideológicas. Sabe como é, né? A UNITA surgiu como uma alternativa ao MPLA, que seguia a linha marxista-leninista, e à FNLA, com sua forte ligação com o norte do país. O movimento buscava representar a população rural, especialmente nas regiões central e leste de Angola. Organograma inicial. Presidente: Jonas Savimbi. Vice-presidente: António da Costa Fernandes. Secretário para a Administração Geral: Samuel Chiwale. Secretário para a Informação: Miguel Nzau Puna. Secretário para os Assuntos Externos: Jeremias Chitunda. A UNITA era uma organização fortemente centralizada e militarizada, com uma ideologia que tinha inspiração maoísta e foco na mobilização dos camponeses. Em 1965, Angola finalmente conquistou a sua independência de Portugal após o Acordo de Alvor, assinado em Portugal entre o próprio país, a UNITA, o MPLA e a FNLA. Esse acordo previa a formação de um governo de transição com a participação de todos os grupos. Mas, infelizmente, as coisas não saíram como planejado. O acordo foi rapidamente quebrado, tipo um castelo de cartas num vendaval. E quem se aproveitou disso? O MPLA, que contava com o apoio pesado da União Soviética e de Cuba, tomou Luanda, a capital, e se autoproclamou o governo legítimo de Angola. Sabe, tipo, cheguei, peguei e agora mando aqui. A UNITA e a FNLA foram excluídas do poder. Jonas Savimbi acusou o MPLA de roubar a independência, tipo um golpe, e decidiu voltar para a luta armada. E assim começou a Guerra Civil Angolana, que durou quase 30 anos, uma verdadeira novela das 9. Vamos falar de alguns acordos importantes e os motivos dos seus fracassos, começando pelo Acordo de Alvor em 1975. Ele previa eleições e divisão do poder, tipo um bolo real político, sabe? Mas acabou não dando certo por causa da disputa pelo controlo de Luanda, uma verdadeira confusão. E também por causa da interferência internacional, sempre eles, né? Depois tivemos o Acordo de Bicesse, em 1991, assinado lá em Lisboa, Portugal. A ideia era um cessar-fogo, tipo dar um tempo na briga, desmobilização e eleições livres, para o povo escolher quem queria. Só que, após o primeiro turno das eleições de 92, o Savimbi não aceitou o resultado. Falou que foi roubado e a guerra voltou com tudo. Protocolo de Lusaka, de 1994, previa a integração das forças militares e a formação de um governo de unidade nacional, tipo um acordão, sabe? Mas como um típico jogo de empurra, foi minado pela desconfiança, violações do acordo por ambos os lados e, claro, muitos interesses conflitantes. Aí entra o Memorando de Luena em 2002. Assinado logo após a morte de Jonas Savimbi
em combate, no dia 22 de fevereiro de 2002, uma data que ficou marcada na história. Tipo um 7-1, ao contrário, sabe? Esse memorando selou o fim da guerra, tipo, acabou a farra, e deu início ao processo de desmobilização e transformação da UNITA em um partido político civil, igualzinho quando um time de futebol troca de técnico depois de uma má fase. Jonas Savimbi, que viveu de 1934 a 2002, foi o fundador e líder carismático, muitas vezes visto como um estrategista militar, um verdadeiro marechal. Ele estudou ciências políticas e treinou na China maoísta. Seus pontos fortes incluíam sua eloquência, seu poder de mobilização e, por ser um símbolo de resistência, um verdadeiro Che Guevara angolano. No entanto, suas fraquezas eram sua natureza autoritária, sua recusa em aceitar acordos e a prolongação da guerra, lembrando um pouco a teimosia de um bode na lomba. Paulo Lukamba, conhecido como Gato, assumiu a liderança de 2002 a 2003, após a morte de Savimbi. Ele desempenhou um papel fundamental na facilitação da transição para a paz. Sua liderança foi transitória e, bem, digamos que não tinha o carisma de um Roberto Carlos. Isaías Samakuva liderou a UNITA de 2003 a 2019. Ele foi embaixador da UNITA em Genebra. Samakuva conduziu o partido com foco na diplomacia e em questões institucionais. No entanto, ele era frequentemente visto como distante e ineficaz em comparação com o domínio do MPLA. Adalberto Costa Júnior, de 2019 até o presente. Engenheiro de formação, ele tem uma forte presença nas redes sociais, tipo um Neymar da política, sabe? E conta com um apoio significativo da juventude. Ele revitalizou a imagem do partido, ganhou força nas áreas urbanas e alcançou reconhecimento internacional. No entanto, ele enfrenta resistência interna das alas mais conservadoras da UNITA, além de um sistema político desequilibrado, tipo um jogo de futebol com o juiz torcendo para o outro time, do Paraú. Em 1992, aconteceram as primeiras eleições livres em Angola. Para a corrida presidencial, Savimbi recebeu 40% dos votos, enquanto José Eduardo dos Santos obteve 49%. Nas eleições legislativas, a UNITA garantiu 34%, o que se traduziu em 70 deputados. Infelizmente, o segundo turno da eleição presidencial nunca aconteceu e a guerra recomeçou. Em 2008, o primeiro teste depois da paz conquistada. A UNITA recebeu 10,6% dos votos, conquistando 16 deputados, enquanto o MPLA mantinha seu forte domínio. Em 2012, a UNITA viu uma recuperação moderada, com 18,6% dos votos e 32 deputados. Já em 2017, o crescimento urbano da UNITA ficou evidente, garantindo 26,7% dos votos, resultando em 51 deputados. Em 2022, a UNITA alcançou o seu melhor resultado na história. Com 44% dos votos, conquistou 90 deputados e, pela primeira vez, venceu em Luanda. Apesar da vitória expressiva, surgiram alegações de fraude eleitoral e observadores internacionais apontaram irregularidades no processo. Mesmo com a derrota oficial, o partido saiu fortalecido, consolidando-se como a maior força de oposição da história de Angola. Hoje, a UNITA é a principal força de oposição em Angola. Liderada por Adalberto Costa Júnior, o partido investe na juventude urbana e nas redes sociais. Defende transparência, descentralização, liberdade de imprensa e combate à corrupção. Busca também reformas constitucionais e institucionais. No entanto, enfrenta desafios consideráveis.
O sistema político e midiático ainda é dominado pelo MPLA. Existe uma falta de confiança nas instituições eleitorais e é crucial manter a união interna e expandir a base de apoio no interior do país. Oportunidades. Maior presença nos centros urbanos. Crescimento da insatisfação popular. A diáspora angolana e a juventude como público-alvo para 2027. Savimbi falava francês, inglês, português e até mandarim. Muangai, hoje em dia, virou praticamente um ponto turístico, um local de peregrinação simbólica para os militantes da UNITA. Durante a guerra, a UNITA chegou a controlar mais de 60% do território angolano, imagine só. O símbolo do partido é o galo negro, que representa a vigilância e a resistência. A UNITA é um exemplo raro na África, um movimento armado que se transformou num partido democrático atuante. Mesmo com todas as perdas, desafios e limitações, continua firme no cenário político angolano. A pergunta que fica é: será que um dia a UNITA poderá governar Angola? E aí, pessoal, deixem aqui nos comentários: será que a UNITA tem o que é preciso para governar? Vocês já viveram algum momento marcante com a UNITA aí na sua região? Conta pra gente. Se curtiu o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Ficou sabendo? Agora você já sabe.